Fala pessoal, tudo bom? Li o livro aqui ó, faz pouco tempo, Sam Walton, Made in America. Se você não conhece ele, ele é o fundador do Walmart, maior rede de supermercado que existe. É um craque, foi um craque especialista muito para trabalhar em varejo. Tem muita coisa que a gente pode aprender com ele. Eu, de uns tempos para cá, comecei a ler muita biografia. A gente consegue aprender muitas coisas que outras pessoas fizeram que deram certo e o que eles fizeram também que não deram certo. A gente pode aprender sim com nossos erros, mas se a gente conseguir aprender algumas coisas com os erros dos outros, fica melhor ainda. Então eu separei algumas coisas aqui que eu gostei bastante desse livro que a gente pode aprender. A primeira coisa é que ele não ficava atrás da cadeira, ele realmente ia atrás, ele gostava muito de visitar não só as lojas dele, mas as lojas dos concorrentes deles também, perguntar para as pessoas que estavam na loja, desde funcionário, cliente, o dono das lojas, como que funcionavam as operações dele. Ele sempre gostou muito de ir para a rua e aprender mesmo o que funcionava ou não. Outra coisa que é muito inspiradora dele, o Walmart em si, ele fundou com 44 anos. Tem muita gente que acha que já está velho, que não chegou nem perto dessa idade ainda, e a gente consegue usar isso para aprender sim. Embora ele tinha 44 anos quando fundou o Walmart, antes ele já tinha uma baita experiência com varejo. Ele já tinha tido várias lojas, franquia, mercadinho, diversas coisas que proporcionou ele essa experiência do varejo. Outra coisa muito legal também, ele gostava de conversar com as pessoas, que nem eu falei, e tirar o máximo possível. Ele perguntava muita coisa para todas as pessoas que ele podia e anotava para não esquecer e adaptava isso para a realidade dele. Ele não queria fazer igual ninguém. Ele gostava de tirar a informação das pessoas e adaptar para a realidade dele. Outra coisa, ele não tinha medo de crescer. Antes, por exemplo, dele abrir o mercado para as ações, abrir para o público comprar as ações do Walmart, ele se endividava e muito, ele não ficava com medo disso. Ele sabia que para crescer ele tinha que fazer algumas coisas como dívida com o banco e fazia isso sem medo. Outra coisa, ele gastava somente com o necessário. Embora ele se endividava bastante para abrir lojas, por exemplo, se chegasse um diretor para ele e falava que tinha que investir em tal coisa, ele fazia o cara realmente convencer ele que ele tinha que investir naquilo. Ele não saía gastando loucuras igual outras, muitas pessoas que faziam isso. Igual ele falou na mesma época com o supermercado que chegava gastando fortunas, milhões, ele não. Ele realmente via que valia a pena gastar e que não valia. Outra coisa que é muito bom para aprender, ele sabia reconhecer onde ele tinha dificuldade. Se ele tinha dificuldade numa coisa, ele não conseguia ir bem nisso, ele contratava pessoas que eram especialistas. Ele ficava de olho no mercado, quem que era bom em tal coisa, e sabia reconhecer o que ele não fazia bem e contratava pessoas para ter ao redor dele que sabiam fazer isso. E uma coisa que eu consegui aprender com ele também, que ele errou e reconheceu isso. Principalmente no começo da carreira dele, ele falava que ele não prestava muita atenção nos contratos que ele assinava. Teve, por exemplo, a primeira franquia que ele pegou uma loja, ele em 3 anos ele conseguiu ser a maior loja de todos da franquia. Ele conseguiu aumentar e muito o faturamento médio que aquela rede de franquias teve. Só que no contrato que ele assinou falava que depois de 3 anos ele não podia renovar. Ou seja, ele ficou 3 anos batalhando ali um monte, colocando sangue, suor dele. Chegou em 3 anos, parecia que não tinha valido por nada, porque ele não podia dar continuidade naquilo. Claro, ele ganhou bastante lucro, teve coisas boas também, só que ele ficou com vontade de dar uma continuidade naquilo e não pôde. Então, recomendo muito essa biografia aqui, ó, Sam Walton, Made in America, vale a pena.